Bíblia, um dos livros mais antigos e influentes da história, nos apresenta uma galeria de personagens fascinantes, entre heróis e vilões. Mas entre todos, existem 3 homens cujas escolhas não apenas desafiaram a vontade divina, mas também marcaram a história de maneira irreversível. Estamos falando de Judas Iscariotes, Saul e Faraó, figuras cujos erros têm lições poderosas para nossas vidas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar as ações dessas figuras sombrias e entender como suas escolhas devastadoras podem nos ensinar algo crucial sobre traição, desobediência e teimosia. Fique conosco e descubra como evitar os erros desses 3 homens na sua própria jornada. Judas Iscariotes é, sem dúvida, uma das figuras mais controversas da Bíblia. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para estar ao seu lado durante seu ministério. Um homem que, à primeira vista, parecia ter tudo para ser um seguidor fiel. No entanto, sua história tomou um rumo trágico, transformando-o em símbolo de traição e arrependimento. Tudo começou com Judas assumindo a responsabilidade de tesoureiro do grupo dos discípulos. Ele tinha acesso ao dinheiro e provavelmente uma posição de destaque entre os apóstolos. Porém, ao longo do tempo, sua lealdade a Jesus foi corroída, possivelmente pela ganância, desilusão ou uma combinação de ambos. Foi então que, em um momento de fraqueza, Judas tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ele se juntou aos líderes religiosos que buscavam uma maneira de capturar Jesus. Por 30 moedas de prata, Judas fez o impensável. Entregou seu mestre e amigo. Em uma noite, no jardim do Getsêmani, Judas se aproximou de Jesus e com um beijo o traiu, entregando-o aos soldados romanos. Este ato de traição foi mais do que uma simples entrega física. Foi um ato que revelou um profundo abandono de confiança e amizade, algo que Jesus, em seu ministério, sempre enfatizou. Mas o que levou Judas a tomar essa decisão? Alguns estudiosos sugerem que ele esperava que Jesus tomasse o poder de forma política e derrubasse o Império Romano, talvez frustrado por não ver essa revolução acontecer. Outros acreditam que a tentação do dinheiro, em um momento de fraqueza, foi o fator decisivo. O fato é que, ao tomar a decisão de trair, Judas selou seu destino. As consequências dessa escolha foram devastadoras. Após a prisão de Jesus, Judas se arrependeu profundamente do que havia feito, mas o arrependimento foi tardio. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata, mas, rejeitado pelos líderes religiosos, foi consumido pela culpa e pela vergonha. Em desespero, Judas se suicidou, pondo fim à sua vida de maneira trágica. A história de Judas é uma das mais sombrias da Bíblia, mas ela nos ensina uma lição crucial. A traição não apenas destrói o outro, mas também quem a pratica. Quando traímos a confiança, seja em relação a Deus ou aos outros, as consequências podem ser irreversíveis. A história de Judas nos desafia a refletir sobre nossos próprios atos e a importância de manter a lealdade, a honestidade e a integridade em nossas relações. Saul, o primeiro rei de Israel, começou sua jornada de maneira promissora. Ungido por Samuel, ele foi escolhido por Deus para governar o povo de Israel, que desejava um rei como as nações ao redor. No início, Saul parecia ser um líder humilde, mais preocupado com o bem-estar de Israel do que com sua própria glória. No entanto, sua história rapidamente se tornou uma tragédia de desobediência e orgulho. A queda de Saul começou com sua decisão de desobedecer a uma ordem direta de Deus. Em 1 Samuel 15, o profeta Samuel instruiu Saul a destruir completamente os amalequitas, incluindo homens, mulheres, crianças e até os animais, como uma forma de juízo de Deus sobre o pecado daquela nação. Porém, em vez de seguir a ordem de Deus à risca, Saul poupou o rei Agag e as melhores ovelhas e bois, alegando que as pouparia para oferecer sacrifícios a Deus. Essa desobediência não foi um erro pequeno, foi uma falha grave em confiar e obedecer plenamente à palavra de Deus. Quando Samuel confrontou Saul, ele tentou justificar sua desobediência, afirmando que havia poupado os animais para oferecer sacrifícios a Deus. Mas Samuel deixou claro: obedecer é melhor do que sacrificar.
A obediência a Deus era mais importante do que qualquer ritual ou ato religioso, e Saul havia falhado em priorizar isso. Como consequência de sua desobediência, Samuel anunciou que Deus o rejeitaria como rei e escolheria alguém melhor para governar Israel. O próprio Saul, percebendo que havia perdido a bênção divina, se descontrolou e tentou manter seu poder. Mas o relacionamento dele com Deus e com Samuel estava quebrado. A partir daquele momento, o reino de Saul estava condenado à decadência. Deus levantou Davi, um jovem pastor, para ser o novo rei de Israel, e a vida de Saul se tornou uma busca incessante para tentar matar Davi, que ele via como uma ameaça ao seu trono. A queda de Saul não aconteceu de uma vez, mas foi o resultado de uma série de escolhas erradas baseadas no orgulho, desobediência e a falta de arrependimento genuíno. Ele teve inúmeras oportunidades de voltar ao caminho de Deus, mas suas escolhas finais o afastaram cada vez mais do propósito divino para sua vida. A história de Saul nos ensina que, quando escolhemos desobedecer a Deus, as consequências não afetam apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. O orgulho, o desejo de agradar a outros e a falta de arrependimento podem nos afastar da nossa verdadeira missão, é destruir o que mais valorizamos. A obediência a Deus deve ser nossa prioridade, pois sem ela, não podemos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Faraó, o rei do Egito durante o tempo de Moisés, é um exemplo claro de como a teimosia e o endurecimento do coração podem levar à destruição. Sua história está repleta de oportunidades para a mudança, mas ele escolheu ignorá-las, desprezando a graça de Deus e, consequentemente, sofrendo as devastadoras consequências de sua obstinação. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Faraó estava diante de uma escolha crucial. Deus ofereceu uma oportunidade de libertação para o povo de Israel, mas, em vez de atender ao chamado, Faraó endureceu seu coração repetidamente. A primeira recusa de Faraó foi apenas o começo de uma série de decisões que resultaram em um grande sofrimento para o Egito. As pragas enviadas por Deus, começando com a transformação das águas do Nilo em sangue e seguindo com outras calamidades devastadoras, foram uma demonstração da misericórdia e poder de Deus e uma chamada urgente ao arrependimento. No entanto, a cada praga, Faraó parecia mais inflexível, recusando-se a libertar os israelitas. Deus, em sua paciência, deu a Faraó várias oportunidades para mudar, mas ele escolheu teimosamente ignorar a oferta de graça. A situação se agravou a tal ponto que, após a 10ª praga, quando a morte dos primogênitos egípcios foi anunciada, Faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas saíssem. Mas sua decisão não foi movida por arrependimento genuíno. Foi simplesmente uma reação ao sofrimento pessoal e à destruição de seu próprio povo. Mesmo após a partida dos israelitas, Faraó ainda não se arrependeu de seu comportamento. Ele perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho, onde, em um último ato de desespero, Faraó e seu exército foram tragicamente destruídos pelas águas. A dureza do coração de Faraó é um alerta poderoso para todos nós. Ele teve inúmeras chances de mudar, mas escolheu se apegar ao seu orgulho e ao seu poder, recusando a graça oferecida por Deus. O endurecimento do coração é uma escolha que, quando repetida, pode levar a uma espiral de destruição. Faraó perdeu não apenas sua chance de mudar, mas também a possibilidade de ver a grandeza de Deus em sua vida. A história de Faraó nos desafia a refletir sobre o quanto estamos dispostos a abrir nosso coração para a graça de Deus. Quando resistimos à sua voz, ignoramos as oportunidades de mudança e transformação que ele nos oferece. Corremos o risco de nos perdermos no caminho da destruição. A lição de Faraó é clara. A teimosia diante da graça divina tem um preço alto. Ao longo deste vídeo, exploramos as histórias de 3 homens cujas escolhas fizeram deles figuras sombrias na Bíblia: Judas, Saul e Faraó. Cada um deles, em momentos críticos de suas vidas, tomou decisões que não apenas afetaram a si mesmos, mas também marcaram a história de forma irreversível. Judas, com sua traição, nos lembra do poder destrutivo da deslealdade e como a traição, mesmo em momentos de desespero,
pode levar a consequências devastadoras para todos os envolvidos. Saul, o rei que desobedeceu, nos ensina que a desobediência a Deus, alimentada pelo orgulho e pela falta de arrependimento, pode destruir até os maiores reinos e sonhos. E Faraó, o homem que desprezou a graça, nos alerta sobre os perigos de um coração endurecido, que, ao resistir à mudança e ao perdão, acaba se perdendo nas próprias teias da teimosia. Esses 3 homens têm algo em comum. Todos tiveram a oportunidade de mudar, mas, por diferentes motivos, escolheram não ouvir a voz de Deus e seguiram por um caminho de destruição. E a grande lição que podemos tirar disso é que as nossas escolhas, especialmente aquelas em relação à nossa relação com Deus e com os outros, têm um impacto profundo. Essas histórias antigas não são apenas relatos de erros do passado. Elas são lições atemporais que nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas. Como estamos lidando com nossas escolhas? Estamos traindo, desobedecendo ou resistindo à graça que Deus oferece? A advertência é clara. O que fizermos hoje moldará o nosso amanhã. Portanto, antes de tomar decisões, lembre-se das lições de Judas, Saul e Faraó. Evite os erros deles e escolha o caminho da lealdade, obediência e humildade diante de Deus. O que você fará com as oportunidades que Ele lhe dá? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, isso nos ajuda muito. Comente aqui embaixo o que você achou e se quiser ver mais conteúdos como esse. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa interessante vindo por aí. Fiquem com Deus e até a próxima.